Você sabe qual a importância dos exames usados na odontologia, principalmente os exames de imagem como o raio-x panorâmico e as tomografias? Olá, eu sou a Cláudia, do Odontologia Integrada, doutora Cláudia Assis, sempre trazendo para vocês assuntos relacionados à odontologia de uma maneira bem descontraída. Hoje eu vou falar com vocês sobre os exames de imagem mais usados na odontologia. Eu acho que é um assunto bem importante porque muitas vezes vocês chegam ao consultório e o dentista pede uma radiografia panorâmica, por exemplo. E aí o paciente se questiona, puxa, mas por que eu tenho que levar esse exame na primeira consulta? Por que meu dentista está me pedindo isso agora? Eu só estou indo lá fazer uma avaliação e ele já quer um exame? A importância do exame é fundamental, principalmente nas primeiras consultas. Eu não consigo fazer um planejamento de uma maneira correta para você se eu não tiver um raio-x panorâmico, por exemplo. Eu, infelizmente, não tenho uma visão de raio-x como o Superman tem, né? O que é bom, porque senão os laboratórios de imagem morreriam de fome. Enfim, quando você chega no consultório, você tem muitas dúvidas. E o dentista que vai te atender também tem. Ele ainda não te conhece, não te viu, ele não sabe o estado atual da tua boca. E os raios-x, eles vão fazer um norteamento disso. Fica mais fácil quando você está com o paciente na cadeira, mas você tem uma radiografia junto, de ir conversando com o paciente, de repente vendo situações que as pessoas nem imaginam que existam. Muitas vezes você vem ao consultório por conta de uma dor de dente e acaba descobrindo que você tem ali um cisto, que você tem um nódulo, que você tem um problema de articulação temporomandibular, por exemplo, e o raio-x consegue te mostrar isso. Então, eu vou falar hoje sobre os exames mais usados, os exames mais comuns que a gente tem na clínica diária. Um item muito importante de ser falado é o fato de que qualquer exame de imagem, ele vai ser sempre complementar. Ele nunca vai superar a clínica. Então, eu preciso do exame junto ao paciente. É lógico que se esse paciente estiver em outra cidade, eu puder avaliar uma imagem, a gente já começa a fazer um plano de tratamento, mas sempre tem que lembrar que nada vai superar a clínica. Bom, então eu vou falar dos exames mais comuns e mais utilizados no dia a dia da gente. O primeiro exame é o raio-x periapical. É aquele raio-x pequenininho que a gente consegue fazer quando você está sentado na cadeira odontológica e a gente vai lá, põe o raio-x e tira uma radiografia. Isso é revelado na hora e esse exame ele serve mais para que a gente detecte problemas pequenos relacionados a um único elemento. Por exemplo, uma restauração que está quebrada, que está fraturada, ou se ficou um remanescente, um restinho de raiz depois de uma extração, por exemplo, ou se o paciente está com uma queixa ali que remete a canal. Então é um exame rápido, a gente faz na hora e consegue falar e conversar com o paciente o que a gente vai fazer naquele momento. O raio-x panorâmico, ele normalmente não é feito em consultório, ele precisa ser feito numa clínica radiológica. É um equipamento maior, os pacientes hoje têm muito acesso a esse tipo de exame, os convênios odontológicos, a maioria deles cobre esse exame, e aí o paciente vai lá na clínica, faz a radiografia, a gente normalmente recebe esse arquivo por e-mail e o paciente recebe a radiografia na hora em que ele sai lá da clínica. Esse é um exame que a gente consegue ter uma dimensão muito melhor do quadro geral do paciente. Eu consigo avaliar a articulação temporomandibular, eu consigo avaliar as estruturas anatômicas, a mandíbula, a maxila, os elementos dentários do paciente. E além do que, tem uma curiosidade, esse é um exame que a gente precisa ter de todos os pacientes por responsabilidade civil. Todo dentista precisa ter o registro radiográfico do seu paciente. É responsabilidade do profissional ter isso nas fichas clínicas, né? Seja na forma digital ou não. A radiografia panorâmica é de suma importância
para diversos planos de tratamento que o paciente vai se submeter. Existem alguns procedimentos que precisam de exames de imagem específicos. O implante, por exemplo, não é possível fazer o planejamento cirúrgico de uma cirurgia para implante se você não tiver uma tomografia computadorizada. Esse exame também é feito na maior parte das clínicas radiológicas. E qual é a diferença da tomografia para a panorâmica? A tomografia é um exame onde a imagem é tridimensional. Então, com a tomo na mão, eu consigo avaliar a altura e a espessura do tecido ósseo remanescente. É óbvio que para fazer uma cirurgia de implante, onde eu preciso saber o tamanho do implante que eu vou usar, o diâmetro do implante que vai ser usado, eu preciso ter um exame muito mais específico para isso. No raio-x panorâmico, a gente não tem essa dimensão 3D. Na panorâmica eu só consigo enxergar a altura e na tomografia não. Então, muitas vezes os pacientes acabam questionando porque existe uma diferença grande de valor entre uma panorâmica e uma tomografia. Então, muitas vezes a questão é: puxa vida, doutora, a tomografia ela é muito mais cara do que a panorâmica. Eu consigo entender essa questão, mas eu não posso relevar isso. A tomografia ela tem uma função muito mais específica para fazer implante, para localizar, por exemplo, onde está o nervo, para que não aconteça um acidente, para que você não fique com uma paralisia, porque na hora de colocar o implante, o profissional não tomou esse cuidado e aí ele colocou o implante no lugar e atingiu o nervo e provocou uma paralisia facial nesse paciente. Para que nada disso aconteça, você precisa fazer o exame correto para o procedimento que está sendo proposto. Então, diante de tudo que eu expliquei, eu acho que fica mais claro para o paciente, para você entender por que a gente tem exames específicos para procedimentos específicos. A título de curiosidade, eu vou deixar para vocês também que a gente também tem outros exames que não são usados assim no dia a dia, mas que estão aí para serem pedidos conforme os procedimentos forem sendo solicitados. Então, ressonância magnética é muito usado. A gente tem ultrassonografia também que pode localizar, por exemplo, nódulos faciais. São exames que normalmente são feitos em laboratórios ou em âmbito hospitalar, mas que estão aí para solucionar o problema. Então, eu acho que fica claro agora o tanto de exame, o tanto de situação que a gente pode estar pedindo aí para vocês para resolver um problema específico no teu caso. Queria deixar também uma outra curiosidade para vocês, de que hoje a gente tem muitos outros procedimentos que também formam um banco de imagem, mas que não são necessariamente radiografias. O escaneamento digital é isso. A gente, com o scanner intraoral, consegue capturar a imagem e consegue também melhorar muito o planejamento final do paciente, mas ele não é um raio-x na expressão da palavra. E então, assim, para finalizar toda essa história, eu acho que o importante é você saber que é impossível fazer um planejamento para você, para o teu caso, para a tua clínica, se o profissional não tiver o mínimo de imagem para isso. Então, como eu expliquei, o raio-x panorâmico é o melhor nesses casos, porque ele dá uma amplitude grande para a gente planejar os casos. E aí, diante disso, o profissional vai pedindo o exame que mais se encaixa para o planejamento desejado desse paciente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar com seus amigos. E a gente se vê num próximo vídeo, ok? Obrigada, um beijo!